Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e novamente eu tô trazendo aqui Elon Musk, porque cara, a Neuralink ela apresentou coisas surreais na quarta-feira à noite e eu decidi fazer o vídeo de hoje da sexta-feira falando sobre esses avanços da Neuralink. Se você não sabe, Neuralink é mais uma empresa do Elon Musk, uma empresa que trabalha no aperfeiçoamento da interface cérebro-máquina, que a gente vai entender o que é isso, quais foram os resultados e os produtos que a Neuralink apresentaram que me deixaram muito impressionado. Então, sem mais enrolação, vamos começar essa parada. Vocês estão ligados que eu vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal, porque olha aqui, mano, a gente tá chegando cada vez mais perto da meta de monetização. Então, curte esse vídeo, se inscreve no canal e a gente vai atingir essa meta. Demorou? Como eu falei para vocês, a Neuralink ela é uma empresa que trabalha no aperfeiçoamento da interface cérebro-máquina. O que isso significa? Basicamente, ciborgue. O cara quer construir um ciborgue, né? Onde existe uma comunicação muito fina entre computador e ser humano. E isso é feito claramente através de medidas que são invasivas, tá? Precisa ser implementado coisas no seu cérebro ou na sua medula espinhal, ou espinal, eu não sei ainda qual que é o certo. É uma parada muito surreal, uma coisa muito futurística, né? Que a gente vê em filmes e tal, mas cara, a gente tá ligado que o Elon Musk, ele é um cara que está deixando o futuro presente. Então, eu não duvido da capacidade do Elon Musk. E o que a empresa apresentou na quarta-feira que me deixou tão espantado assim, que me deixou tão maravilhado com os resultados? Bom, principalmente aí dois chips, tá? Um chip ocular e um chip espinhal ou espinal. Qual que é o certo dessa parada? Muitos dos problemas que o ser humano ele nasce ou que ele desenvolve ao longo do tempo, seja por alguma deficiência genética, algum erro genético, mutação genética ou por algum acidente que a pessoa teve, está relacionado com a parte neural. As pessoas ficam cegas por vários motivos, mas também pode ser um motivo neural, na grande parte do tempo, é alguma lesão neural. E também se a pessoa ela sofre algum tipo de lesão medular, provavelmente ela vai deixar de mexer algum membro, né? Seja perna, braço, e aí vai depender do nível de lesão que esse cara teve na medula, né? E tudo isso está relacionado com a parte neural. E o Elon Musk, ele quer desenvolver um chip onde ele consiga devolver essa função neural. E cara, talvez você não saiba disso, mas como eu sou um cara que eu fiz mestrado e eu estudei isso profundamente, eu posso te falar um pouco sobre como funciona isso daqui e você vai ficar um pouco mais inteligente, porque a gente não fala só de economia aqui nessa parada. Tudo no nosso corpo se resume a estímulos químicos e nervosos, sendo os estímulos nervosos os primeiros, né? A gente, na verdade, é uma parada que a gente não sabe o que veio primeiro, é o ovo ou a galinha, né? É uma dúvida que eu tenho muito ainda na parte de fisiologia, por que veio primeiro? Será que é o estímulo químico? Será que é o estímulo neural? Então isso me pega ainda, né? Mas qual que é a parada? Se você, por exemplo, sente o cheiro de uma comida, daquele donut sendo feito na hora ali, cheio de açúcar, você já tá sentindo aquele cheiro de açúcar queimado, você fala, caraca, velho, que vontade de comer, você já começa a salivar. O que isso significa? O cheiro estimulou ali, levou sinais para o seu cérebro ele produziu substâncias e essas substâncias elas são direcionadas para o seu estômago e você passa a produzir insulina. Errou, mano! Não é o estômago que produz insulina, não sei por que eu falei estômago, é o pâncreas. Pâncreas produz insulina. Segue o vídeo aí. Porque o seu corpo tá ligado que você vai lá e vai comprar aquele donut, né? Então ele já tá preparando o seu corpo para receber aquela quantidade gigantesca de açúcar, né? Então, né, a gente consegue ver o funcionamento aqui, de fato, do sistema químico integrado com o sistema elétrico. E isso é muito surreal porque até então, cara, para a comunidade científica era praticamente impossível que a gente pudesse fazer um cara voltar a enxergar, fazer um cara voltar a realizar movimento de membro depois de uma lesão medular, porque, cara, é muito difícil. Depois que você lesa uma parte neural, praticamente tudo ali é atrofiado, né? Pensa que, pô, deixa eu pensar aqui, tá, você vai pular na piscina, você cai de cabeça no fundo, tal, você fica travado, você não mexe mais, sei lá, tetraplégico, digamos assim. O que vai acontecer com você? Abaixo do seu pescoço, você não vai mais movimentar nada, né? Pelo menos não a parte motora, o sistema nervoso que funciona de forma autônoma, ele vai continuar funcionando, senão você ia morrer. Mas a parte motora, ela vai deixar de funcionar, então tudo aquilo vai atrofiar, né? Como nervos, como várias coisas. Então, ele dizer que ele pode implantar um chip ocular e a pessoa voltar a enxergar, cara, é uma parada que a gente nunca imaginou que seria possível. E também, pô, implementar um chip que pode devolver a função motora do cara, né? Se o cara não pode mais mexer o braço e coloca o chip, ele consegue fazer isso de novo. Meu, olha o avanço que a gente tá fazendo na humanidade.
Olha que loucura, meu. Então a comunidade científica era muito cética em relação a isso. E isso tá se tornando realidade com o Elon Musk. Meu, isso me deixou muito impressionado, porque qual é o limite desse cara, né? Qual é o limite? E o mais legal disso tudo, o mais massa disso tudo, é que o Elon Musk ele falou que ele quer desenvolver um chip onde seja possível fazer upgrades, né? Ele fez uma analogia muito interessante com o iPhone. Imagine se você tivesse comprado um iPhone 5 e nunca mais pudesse comprar um outro celular. Pô, você ia ficar atrasadaço em questão de hardware e com o tempo também em questão de software. Então é a mesma parada, pô. Pensa lá que você vai comprar um produto da Neuralink, vai colocar um chip no seu cérebro e aí você nunca mais vai poder melhorar a performance daquele chip, daquele hardware. Você ia ficar atrasado, né? Você ia ser um ciborgue atrasado. Então, ele quer desenvolver um chip onde o upgrade seja uma coisa factível, possível e fácil de se fazer. Então, o cara, ele é muito doido. E aqui eu tô colocando na imagem aqui também as palavras do próprio Elon Musk, né? Ele diz aqui que pode parecer milagroso, né? A forma como eu digo tudo isso, mas nós estamos confiantes de que é possível restaurar toda a função corporal de alguém que sofreu algum tipo de lesão espinhal, né? Que tem algum tipo de lesão medular. E também aqui embaixo a gente pode ver, onde eu destaquei também, né? Que uma pessoa que nunca viu antes, a Neuralink como um todo, ela tá confiante de que essas pessoas poderão enxergar. Então olha isso, meu, o cara nasceu cego e ele vai conseguir enxergar, ou o cara que tá perdendo a visão, ele pode conseguir restaurar a visão dele. Mano, olha isso, olha que loucura, cara. E também, novamente, muitas das deficiências que o ser humano tem, uma deficiência motora ou visual, tá intimamente relacionado com a parte neural. Então, de fato, tudo que o Elon Musk está falando aqui faz sentido, né? Faz sentido. Os resultados que esse cara apresentou são surreais, porque eu não sei se você notou que tem um macaquinho aqui embaixo nessa imagem. Eu não vou colocar o vídeo do macaco aqui porque eu não sei se eu vou tomar um strike do YouTube ou não, tá? Eu não sei ainda muito bem lidar com isso. Mas, basicamente, esse vídeo aqui, o macaquinho, ele é uma amostra, né, do experimento, do projeto da Neuralink, onde ele tem um chip no cérebro e aí tinha um teclado na tela da televisão, onde tinha uma setinha amarela, né, indicando algumas letras. E a hora que o macaquinho olhava para essa letra, digitava a letra que ele estava olhando, né? E aí é até engraçado porque ele pede um snack, né? Ele pede alguma coisa para ele comer. E aí a moça chega com o iPad para ele seleciona a uva e a moça dá uma uva para ele. Então, olha isso, cara, olha que loucura, olha o quanto isso pode revolucionar a humanidade. E qual a aplicabilidade prática para isso tudo? Não é porque precisa ter uma aplicabilidade prática, senão o negócio não serve para nada, né? Mas imagine aí que você tem algum parente, alguém que sofreu um derrame, pessoas que têm derrame, né? Muitas dessas pessoas têm vários problemas, né? Tem várias injúrias, várias consequências por conta do derrame. As pessoas, elas perdem, por exemplo, o movimento de mexer o calcanhar, né? Isso dificulta muito a caminhada das pessoas. Imagine que se o cara colocar um chip na medula dele, no cérebro, eu não sei muito bem aonde vai ser esse chip, né? Se vai ser em partes específicas, no olho, se vai ser diretamente no cérebro, mas imagine que o cara coloca o chip ali e aí, do nada, ele consegue fazer o movimento de novo do calcanhar e o cara passe a andar corretamente de novo, né? O cara passe a ter uma vida normal. Ou no caso do Stephen Hawking, né, a doença que ele tinha chama esclerose lateral amiotrófica, muito conhecida como ELA, né? O que é isso? É uma degeneração do seu sistema nervoso, né, da bainha de mielina ali, e aí basicamente você vai perdendo função motora ao longo do tempo, né? Os seus nervos, eles vão se atrofiando, vão se perdendo e aí você deixa de ter movimentos com o passar dos anos. O Elon Musk disse que seria uma das aplicabilidades dessa tecnologia, porque eu não sei se você se lembra do Stephen Hawking, mas ele era um cara de uma cadeirinha onde ele conseguia se comunicar, né? Ele ficava parado, ele não tinha nenhum movimento praticamente, mas ele ainda assim conseguia se comunicar. Como que ele fazia isso? O equipamento que ele utilizava devia ser muito caro, não faço ideia de quanto, e não sei quantas pessoas no mundo não tinham acesso àquele equipamento, mas Stephen Hawking é o Stephen Hawking, ele precisava daquilo, independente do custo. Olha os avanços que esse cara deu para a ciência, para a física. Mas se você se lembra, a tecnologia que ele utilizava começou com movimentos do dedo dele, né? Ele foi perdendo movimentos ao longo do tempo, né? Primeiro ele conseguia mexer o dedo, então ele conseguia fazer com que tudo que ele estivesse pensando fosse transferido em palavras por uma voz robotizada, né? Simplesmente com o movimento dos dedos. Depois que ele perdeu o movimento dos dedos, o movimento passou a ser movimentos faciais relacionados com a visão, né? Então ele fazia movimentos assim, piscando, e ele conseguia transmitir palavras. Depois a gente não consegue mais ver esse movimento facial de forma muito visível, né? A gente não consegue ver, só que ainda assim ele conseguia fazer micro movimentos que na percepção humana, assim, a olho nu, a gente não conseguia enxergar, mas ainda assim era possível
com que ele se comunicasse. E aí, meu irmão, é claro que isso era uma tecnologia extremamente cara, né? Mas esse produto da Neuralink vai permitir com que pessoas que sofrem com o mesmo tipo de problema do Stephen Hawking, por exemplo, pode utilizar um celular, pode conseguir se comunicar, né? Olha que loucura, velho. Olha que loucura. Então, meu, é uma parada surreal isso daqui e os vídeos me impressionaram muito. Pode parecer que isso é algo muito pro futuro, né? Não, você tá falando isso aqui, mas isso aqui é muito pro futuro e não é muito pro futuro, mano, porque o Elon Musk disse que as conversas com a FDA, que é como se fosse a Anvisa dos Estados Unidos, são conversas que estão em um humor ok, e aparentemente a expectativa de todo o pessoal ali da Neuralink é que a implementação de chip em humanos ocorra dentro de 6 meses, então um espaço muito curto de tempo. Vamos ver aí se isso vai se concretizar, cara, mas é surreal isso aqui mesmo, cara. O futuro, o Elon Musk é um cara que tá trazendo o futuro pro presente. É muito doido, ele tá mudando a humanidade. Pelo menos na minha opinião, é a pessoa mais importante do século XXI, né? O avanço que esse cara tá trazendo pra humanidade é surreal. Mas aí se você é um cara mais fuçado, você vai falar, pô, mas essa tecnologia já existia antes. Sim, já existia antes, né? Mas o Elon Musk, ele aperfeiçoou aquilo que já existia. E é claro que ele recebe muita crítica por conta disso, né? Mas a gente vai entrar na parte de crítica um pouco mais adiante, né? Mas a Neuralink, ela tá à frente dos seus concorrentes por um fator muito especial e que é o grande diferencial da empresa, pelo menos na minha opinião, né? Existem concorrentes onde a implantação desse chip é feita de forma menos invasiva. Por que que isso acontece? Porque, cara, como eu falei pra vocês, eu já fiz mestrado e meu trabalho era com animal. E existe todo um cuidado pro conforto dos animais do experimento. A gente não pode maltratar o bichinho, né? Pô, a gente já tá usando o bichinho no experimento, a gente tem que dar uma boa vida pra ele. Infelizmente, o bichinho ele foi criado dentro de um ambiente científico para que ele sirva como cobaia, né? E, pô, isso foi um dos motivos de eu não ter prosseguido no doutorado. Isso meio que quebrou meu coração. Mas isso acontece. E aí, qual que é a parada? Existem órgãos, né, comitê de ética de utilização de animais em pesquisa, onde esses comitês eles se preocupam muito com o bem-estar do animal. E, pô, tem que se preocupar mesmo, a gente não pode maltratar o bichinho, tem que tratar o bichinho com carinho ali, pô. E cada vez mais, esses cuidados estão ficando mais... como que eu posso dizer, mais estreitos, né? Você não pode fazer muitas coisas, né? E implantar o chip na cabeça de um macaquinho no século XXI, atualmente, nesse mundo politicamente correto que a gente está vivendo, pode ser uma parada que para você não assusta, mas impressiona. Me impressiona que a gente ainda pode fazer esse tipo de pesquisa científica, tá? É uma parada que, pô, me preocupava muito o quanto esse politicamente correto poderia impactar no futuro da humanidade. A gente está vendo alguns reflexos disso no setor energético de alguns países, né? Mas é uma parada completamente diferente, eu não vou entrar nesse assunto aqui. Mas por que eu falo isso? Porque é um grande diferencial da Neuralink. Ela faz todo um tratamento com os macaquinhos, tem um cara, um pesquisador, um cara que é responsável lá por esse comitê de ética, que ele vai de tempos em tempos ver se o macaquinho está sendo bem tratado, se está sofrendo e tal. E os seus concorrentes não utilizam métodos tão invasivos como a Neuralink, né? Mas, novamente, eu fiz mestrado em fisiologia e, pelo que eu entendo de fisiologia básica, quanto mais invasivo for um experimento, um chip, um implante, melhor ele vai se comunicar com o cérebro da pessoa, né? Vai se integrar de fato com o sistema da pessoa. Então é uma parada que quanto mais invasivo, melhor. E a Neuralink é uma empresa que, como o Elon Musk diz, é uma empresa que faz esse tipo de tecnologia ser invasiva de fato. Ele quer implantar na cabeça do ser humano através de um corte no crânio. Então o crânio do cara vai ficar cortado ali e o chip vai estar no cérebro do cara, literalmente. Então é uma parada que é muito invasiva e, consequentemente, os resultados, a performance da tecnologia Neuralink vai ser superior a dos seus concorrentes. E é claro que, como eu falei para vocês, o Elon Musk ele recebeu muitas críticas por conta disso tudo, né? Muitas das críticas vindo da iniciativa privada de concorrentes e também muitas vindo de acadêmicos, porque, como eu falei, não foi o Elon Musk que desenvolveu essa tecnologia, ela já existia, né? Porque quando a gente vai fazer um processo de pesquisa científica, primeiro que tudo que a gente conhece hoje no mundo, que a gente usa, smartphone, luz, tudo veio de avanços da ciência, da pesquisa científica, pesquisa acadêmica, de laboratório, esse tipo de coisa. Basicamente tudo. A própria internet, por exemplo, ela foi meio que criada para que pesquisadores do mundo todo pudessem compartilhar informação em tempo real, né? Então, se na Alemanha o cara ele faz um estudo onde ele encontra um resultado surreal, ele passou a postar aquilo na internet, na rede da internet, e um pesquisador do Brasil poderia acessar isso no outro dia, ou no mesmo dia, ou minutos depois que o cara
fez essa descoberta. E isso levou o avanço da ciência para um outro patamar. Então hoje a gente consegue ver qual a aplicabilidade prática da internet. Na época a gente não conseguia ver como isso poderia ser útil para o ser humano como um todo, né? Para os civis, digamos assim. Isso está muito relacionado com as críticas que o Elon Musk recebe, porque muita da pesquisa científica que é feita, ela é feita primeiro que em um ambiente controlado. Pensa que se eu tenho um ratinho aqui, onde eu vou testar uma droga nova nele e ele está exposto a um ambiente frio, e aqui eu tenho outro ratinho onde o ambiente que ele está é um ambiente em temperatura normal, quente, né? A temperatura ambiente de fato, são amostras completamente diferentes, né? Eu não posso fazer essa comparação porque são amostras diferentes, né? Quando a gente faz pesquisa científica, é tudo em laboratório, é tudo muito controlado. E aí quando a gente tem, por exemplo, uma empresa como a Neuralink, que ela pega os avanços que a ciência faz, que a ciência melhora e resolve testar isso na prática, porque tem um cara louco o suficiente de olhar para aqueles avanços tecnológicos e falar, pô, eu consigo fazer isso aqui ser útil para o ser humano, e coloca grana, e coloca energia, e busca capital para fazer isso, o cara coloca um alvo gigantesco nas costas e ele vai receber críticas de todo mundo, do mundo acadêmico, iniciativa privada e tudo mais. Porém, esse é um dos diferenciais da Neuralink. Qual que é esse diferencial? Principalmente o capital intelectual do Elon Musk, né? O que é o capital intelectual? É o próprio Elon Musk, né? Existe muito valor no cara porque o cara conseguiu fazer um foguete que pousa de ré. Ele conseguiu tornar as viagens espaciais mais frequentes e possíveis, né? É possível viajar a Marte, é possível o ser humano ir a Marte atualmente. Ele está desenvolvendo isso. Capital, o próprio capital financeiro, né? O Elon Musk é um dos caras mais ricos do mundo e ele tem acesso a muito capital também, ele consegue captar dívida no mercado. As pessoas confiam no Elon Musk pelo que ele já fez, né? O seu histórico. E também essa parte de chips mais invasivos, né? Onde a performance do chip vai ser melhor. Então esses são os diferenciais da Neuralink em relação aos seus concorrentes. E também existem preocupações, nem tudo são flores, né? Tem várias preocupações, como por exemplo, o quanto isso de fato funciona numa pessoa, num ser humano. Será que isso vai funcionar? Será que a cobaia humana não vai ter nenhum tipo de problema, né? A gente não sabe tudo isso ainda, mas principalmente o Elon Musk ele está extremamente preocupado com os avanços da inteligência artificial. Ele diz que o avanço da inteligência artificial, pelo menos quando eu estudei inteligência artificial, eu comecei a entender um pouquinho mais de machine learning. Cara, a inteligência artificial ela dá um salto gigantesco de um ano para o outro, né? É descoberta uma nova parada que muda todo o paradigma e a galera começa a se concentrar ali. E, de fato, é uma parada que anda muito rápido. Então, o avanço da inteligência artificial, ela pode deixar todo o trabalho de anos da Neuralink obsoleto. Então, o Elon Musk está pressionando a equipe dele para apresentar resultados cada vez mais rápidos e melhores. Então, cara, é surreal isso aqui mesmo, cara. O Elon Musk, ele veio para mudar o mundo, de fato. Sabe de uma outra parada também? Você precisa curtir esse vídeo aqui, porque a gente precisa atingir essa meta de monetização aqui, cara. Olha o que eu trouxe pra vocês aqui, pô. Eu trago conteúdo de investimento, de economia aqui, e eu expliquei até pra vocês conceitos básicos de fisiologia, meu. Então, pô, a gente precisa fazer essa parada ser monetizada, meu. É um conhecimento que você não vai conseguir em qualquer outro lugar, né? Então, pô, se inscreve aí, curte esse vídeo. Vamos monetizar esse canal logo, pelo amor de Deus. Eu sou o Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até mais.